Muita gente pergunta, será que eu estou estudando direito? Será que eu estou no caminho certo para passar? E aí eu decidi fazer esse vídeo para te tranquilizar, para te mostrar que você está assim no caminho certo, se você já segue essas dicas que eu vou falar. E se você ainda não segue, que oportunidade de começar a segui-las. Então vamos rodar a vinheta e começar. A primeira coisa vai ser buscar sempre melhorar como você estuda. Então isso é uma coisa do dia a dia. Então você está sentado e você vai estudar. Então digamos que você vai estudar história e você começa a ler a apostila e está vendo que está viajando. Nesse momento você precisa pensar, será que eu estou estudando da melhor forma possível? E aí você reavalia e pensa, não, será que não é melhor eu assistir uma aula no YouTube ou uma aula de um curso? E aí você muda como você está estudando para uma forma que funcione melhor para você. Ou pode ser o contrário, então pode ser que você está assistindo uma aula e está muito devagar e você quer ir mais rápido. Aí você vai para a apostila e lê mais rápido ou para o livro. Então essa habilidade de todo momento, de em cada matéria pensar assim, será que eu estou estudando da melhor forma? Isso é muito bom, porque isso que vai acelerar o seu progresso, isso que vai te fazer estudar de uma forma que funciona para você. Porque às vezes a gente pode dar aqui muitas dicas e falar muitas formas de estudar, mas quem vai saber mesmo se está dando certo é você. Então é você aí sentado, sentada com a sua caneta, com o seu livro e aprendendo. Então você mesmo que vai ser capaz de pensar em como aprender melhor cada matéria. E é sempre bom pensar também que não existe estudo perfeito, então não tem perfeição. Porque você pode até pensar que vai estudar de uma forma perfeita, mas aí você vai encontrar um assunto muito difícil e vai se frustrar, porque você vai ver que é mais difícil do que você imaginava. Então não é uma ideia de perfeição, é uma ideia assim, de otimização, de pensar na melhor forma de estudar, mas sem pensar em perfeição. E aí uma sugestão que eu dou é escutar os podcasts do Resumove. Então lá no podcast eu converso com aprovados. Então aprovado em Medicina na USP, em Medicina na UERJ, no ITA. E eles contam como eles estudaram, o que foi difícil, o que foi fácil. O que foi fácil não tem muita coisa, mas o que eles aprenderam ao longo do caminho e que dicas eles podem dar para vocês. E aí não são só as minhas dicas, são as dicas deles também. E eu acho que isso é muito rico. É muito legal ver dicas de pessoas diferentes, porque às vezes pode ser que uma recomendação de outra pessoa funcione melhor para você. Então eu recomendo que você escute o podcast do Resumove, eu vou deixar o link aí embaixo. E você pode escutar no Spotify, no próprio Resumove, no Google Podcasts, no iTunes. E assim você fica informado sobre essas coisas. A segunda coisa é você ter metas de estudo. E aí não apenas metas de passar, metas de estudo mesmo. E para que ter metas? Você sabe que quando você escreve seus sonhos, você tem 42% mais chances de alcançá-los. Então é quase metade. E isso é muito importante. E por quê? Porque escrever te dá uma clareza. Você sabe para onde você está indo. É igual você estar dirigindo no carro ou você está andando de bicicleta e você não sabe direito para onde você está indo. Você está indo de qualquer jeito, por qualquer caminho. Quando você escreve, você sabe o seu destino exatamente. E a meta, ela vai ser o mapa, ela vai ser como se fosse o Google Maps do seu sonho. E é exatamente isso. Então você alcança uma mini meta como se fosse uma esquina e outra meta como se fosse outra rua. E assim você está cada vez mais perto do seu objetivo. Então colocar metas é assim, nossa, essencial. E eu falei muito sobre isso nesse vídeo de como fazer metas SMART, que são as metas específicas, relevantes, temporais. E aí você pode ver lá. E assim, pra mim, em todas as etapas da vida, eu acho que colocar essas metas mesmo, não só pensar no objetivo final, mas pensar no que você vai fazer para chegar lá, é super importante. E é isso que eu recomendo que você faça também. E para se aprofundar no método de estudos, eu recomendo o Sniper de Questões, que é um curso em vídeo que eu criei para mostrar como estudar mesmo cada matéria, como criar uma estratégia de estudos que funciona e que dá certo. E aí vou deixar o link aí embaixo também. O terceiro ponto para você saber que você está no caminho certo é você ter um cuidado com as distrações. Então você não se deixar levar por distrações. Então, por exemplo, quando você começar a estudar,
você deixa seu celular longe, você deixa o seu celular em outro lugar, ou você deixa perto de você, mas no modo avião, e não fica olhando toda hora. Porque cada interrupção, ela atrapalha muito o seu foco. E o foco é uma coisa que precisa ser protegida. Porque se você não proteger a sua atenção, o seu foco, qualquer coisa destrói, qualquer coisa coloca a sua atenção em outra coisa e você perde a concentração. Então é super importante cuidar das distrações. E aí podem ser distrações também de pessoas falando, ou do ambiente que você está estudando, ou da roupa às vezes que você está aqui, fica perturbando. Então cuide dessas distrações para elas não atrapalharem o seu estudo. E às vezes até nos seus relacionamentos. Então, por exemplo, você tem um namorado ou namorada e aí combinem entre si. Olha, a gente vai namorar tal dia, a gente vai sair tal dia e durante os dias da semana a gente vai estudar ou então a gente vai se falar tal horário, para ser um negócio assim que não atrapalhe, porque vocês querem, vocês dois, atingirem os seus objetivos. E ter um horário definido, ter tudo combinado é uma coisa que pode até ajudar bastante. O quarto ponto é seguir os seus níveis de energia. Então, quando você está estudando, o seu nível de energia ele varia. Então, ao longo do dia ele varia, é o ciclo ultradiano que eu falei nesse vídeo aqui. E para você estudar da melhor forma, então de uma forma otimizada, de uma forma que você aprende bastante, você tem que seguir esse nível, você tem que entrar em sincronia com ele. Então, quando ele está no máximo, você está estudando em máxima concentração, e quando ele está no mínimo, você dá um intervalo. Então, é importante você entender o seu próprio ciclo. E aí ele vai ser em média de 1h30, que são 90 minutos, mas às vezes podem ser 2 horas, às vezes pode ser 1 hora. Então, é uma coisa que você tem que se entender e se observar e ver como você funciona melhor. Porque às vezes, por exemplo, você está com muito sono, você está com muita fome, ou você precisa realmente descansar e você se força a estudar. E muitas vezes isso não dá certo. É claro que às vezes, para você passar em uma faculdade concorrida, você tem que passar dos seus limites. Você tem que estudar mais do que é confortável. E isso é esperado, isso vai acontecer mesmo. Mas também não é para passar muito do limite, estudar morto de sono, parar de dormir ou deixar de fazer exercício físico. Então tem que ser uma preparação equilibrada e por isso que eu recomendo muito que você assista esse vídeo da energia. E eu vou fazer até um parênteses sobre o Pomodoro. Então muita gente pergunta, mas você recomenda o ciclo ultradiano, mas e o Pomodoro? O Pomodoro, ele é ótimo. Mas ele é bom se você tem problema de foco. Então, por exemplo, você não consegue passar 1 hora sem o celular, por exemplo, ou sem ficar muito distraído pensando em outra coisa. Aí você para com 25 minutos, não tem problema. Mas muitas vezes, para você, por exemplo, fazer provas, para você estudar resoluções mais complexas, você precisa de mais de 25 minutos. Então, 25 minutos é um tempo muito apertado para fazer tarefas complexas. E nesses momentos é melhor ter um tempo maior disponível. E aí nem que seja 1 hora, por exemplo, ou 1h30. Assim, para mim, o Pomodoro ele funciona em tarefas que eu estou procrastinando, em tarefas assim que são difíceis ou que eu não quero começar. Aí eu penso, ok, são só 25 minutos e depois eu já vou fazer outra coisa. Aí tudo bem, aí é ótimo. Mas no dia a dia, se você puder seguir 50 minutos, 1 hora, eu acho que é melhor. Eu acho que você vai mais longe dessa forma. Outra opção é pensar em fazer o Pomodoro, mas não necessariamente passar 5 minutos. Então você para com 25 minutos e aí você vai no banheiro, vai tomar água e volta com 2 minutos, volta com 3 minutos. Não precisa ter certinho 5 minutos de intervalo. Então essa é a minha opinião, eu acho que funciona melhor assim. Então você pode seguir o ciclo ultradiano de 1h30, 2 horas e sentir o seu corpo mesmo, sentir quando você precisa parar um pouquinho, quando você precisa beber uma água ou levantar e respirar um ar puro lá fora. Essa é outra coisa, então é muito bom caminhar fora. Então se você, por exemplo, estuda muito em casa, muito no seu quarto ou em uma biblioteca, é bom sair. E aí você sai, dá uma andada lá fora. Isso era muito comum antes, quando não tinha celular. Então você saía para espairecer a sua mente. Até vários matemáticos faziam isso e contavam. Então quando você tinha um problema muito complexo para resolver, você ia caminhar e aí ativa o modo difuso do cérebro, que eu falei aqui nesse outro vídeo de como estudar matemática. Então eu estou dando muitas recomendações de vídeos para você.
Mas enfim, é legal você revezar também entre o modo focado e o modo difuso de atenção, que eu falei nesse vídeo da matemática. O quinto ponto, que é um sinal que você vai passar, é começar a fazer provas antigas ou já estar fazendo provas antigas. E aí você pode começar nem que seja só em português, você não precisa começar de uma vez todas as matérias. Você pode começar aquelas matérias que você tem mais facilidade primeiro. E isso eu acho que é super importante. Então, por exemplo, português, todo mundo enrola para começar o português e ninguém estuda. E aí já começa então provas de português. E das outras matérias, se você puder, também já comece. E isso é o que vai fazer mais diferença, porque só estudar na apostila, fazendo listas e depois sem revisar o que você viu no começo do ano, é uma coisa que não é boa. Então você tem que pegar mesmo as provas inteiras, fazê-las e relembrar toda a matéria e errar bastante. E depois aprender o que você errar. Então, já considere fazer provas antigas. Isso é um ponto fundamental para passar. E aí em qualquer prova. E pode ser no vestibular, pode ser concurso, pode ser qualquer prova de verdade. O sexto ponto vai ser lembrar ou ter aquela motivação que vem de dentro, aquela energia, aquele fogo interior que você lembra quando você pensa no seu objetivo. Porque é uma caminhada difícil. Às vezes você vai ter que fazer coisas que você não quer, às vezes você vai ter que se superar em várias áreas da vida e para isso tem que ter alguma coisa que te move, uma coisa bem interna mesmo. E é o que eu falei nesse vídeo de a motivação que vem de dentro. Para mim isso é muito importante, ter alguma motivação maior para fazer alguma coisa. E é uma coisa que eu recomendo para você também. Então pense aí, o que você tem como motivo, como objetivo que te dá essa energia para continuar estudando aí por vários meses. O sétimo ponto, eu deixei por último, que talvez seja o mais difícil, é saber que vai doer. Então, alguns dias você não vai querer estudar e você vai ter que estudar. Essa é inclusive a diferença entre o profissional e o amador. O amador, por exemplo, o jogador de futebol amador é aquele que joga no fim de semana, quando ele tem vontade, ou durante a semana, mesmo à noite, quando tem vontade. Já o profissional não, ele tem que treinar, ele vai treinar, jogar futebol, ele vai treinar na academia, ele vai fazer várias coisas para realmente ser um profissional. E isso, por exemplo, alguém que trabalha em uma empresa, que é profissional mesmo, vai chegar no horário, vai fazer o trabalho direito, vai dar o gás. Já um amador é alguém que não vai levar muito a sério e provavelmente vai ser despedido. Mas, enfim, é a diferença total entre um profissional e um amador, que vai ser, então, resistir à tentação de fazer outra coisa e fazer o que você não quer. Então, sentir a dor mesmo de fazer o que você não quer é uma coisa que é profissional, é de profissionais. E às vezes, por exemplo, você vai acordar no sábado e todos seus amigos vão para a praia ou vão para algum lugar e você decide, não, eu vou estudar. E você vai lá e estuda. E é difícil, porque você quer estar em outro lugar. E muitas vezes vai ser bom ir para esse outro lugar, vai ser necessário. Mas tem outras que você vai ter que ficar estudando mesmo. Então, lidar com isso é importante, é uma característica de quem vai passar. Porque nem tudo vai ser fácil. Então, por exemplo, tem pessoas até que trabalham e tem pouco tempo para estudar durante a semana e no fim de semana também não querem estudar. E isso não é bom. Então, você tem que superar um pouco os seus limites até. E eu não estou falando para estudar o dia inteiro, isso é completamente sem noção, então não é isso que eu estou falando. Eu estou falando só que vão ter dias que você vai querer tudo menos estudar. E você vai ter que se colocar na cadeira, abrir o livro e estudar. Então, meio que ser a sua mãe, ser a sua própria mãe que vai te pegar lá na cama e vai te colocar na mesa para estudar. O que você acha? Então, eu acho que quando a gente cresce, a gente tem que ser a nossa própria mãe. E muitas vezes na vida, então às vezes para ir para academia, você não quer ir, mas você tem que se pegar e tem que ir. Ou para fazer alguma outra coisa, ou para sair da zona de conforto, para falar em público, para fazer qualquer coisa assim. E essa é uma habilidade também que vai ficar para outras coisas na sua vida. Então, quando você entrar na faculdade e tiver alguma coisa muito difícil,
você vai ser capaz de fazer. Você já está treinando agora essa resistência, eu não sei a palavra, mas essa habilidade de lidar com o que você não quer fazer e fazer mesmo assim. Então, nossa, eu falei muito e para resumir, o primeiro ponto foi: você busca sempre melhorar como você estuda. O segundo foi ter as metas de estudo, então você coloca mesmo as metas de verdade que vão funcionar. O terceiro vai ser cuidar da distração, então não ter nada de celular, nada de distrações muito fortes te atrapalhando. O quarto ponto vai ser seguir os seus níveis de energia, entender o ciclo ultradiano, depois começar a fazer as provas antigas, ter aquela motivação que veio de dentro e finalmente aceitar que alguns dias estudar vai doer, mas mesmo assim você vai estudar como um profissional. Então, muito obrigada por assistir, chegar até aqui no finalzinho do vídeo. E agora eu vou te pedir aqueles 3 favores, que são curtir o vídeo, comentar e compartilhar com algum amigo. E eu sei que vocês sempre fazem isso, que, nossa, eu sou muito agradecida. E qualquer coisa, comenta um ponto. Coloca um ponto e manda, que já vai ajudar a crescer o canal. Para finalizar, continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê na semana que vem, no próximo vídeo. Tchau!